Agora sim, pessoal. Agora em definitivo, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Telesul, a presença de todos em mais um webinar da nossa série de eventos. Hoje nós estamos aqui com a presença da Audio Codes, nos apoiando nesse webinar. Queria agradecer ao Fernando também pela presença e pela Audio Codes, pelo apoio que tem dado a Telesul aí nesse e em outros eventos que nós temos realizado. Gostaria de agradecer também aqui ao MTC. Nós estamos aqui hoje dentro do Microsoft Technology Center. É interessante a gente dizer também a vocês, nossos clientes e parceiros, que a Microsoft conta hoje com um espaço dedicado a demonstrar a vocês as tecnologias existentes, e são esses recursos aqui os recursos aqui do MTC estão disponíveis para que a gente possa fazer provas de conceito, teste de soluções e muito mais aqui, como eventos que a gente está realizando hoje. É um espaço aberto para parceiros e clientes, ok? Bom, pessoal, o tema inerente também a essa apresentação é o Skype for Unknown Business. participant is now joining. O Skype for Business é hoje a solução de comunicações unificadas da Microsoft. Unknown participant is now exiting. Dentro desse contexto, o que a gente vai tratar aqui é das possibilidades que a ferramenta oferece para que vocês possam usufruir do recurso de Enterprise Voice, inclusive realizando chamadas para a rede pública de telefonia, para a rede PSTN, que é assim um recurso que te permite, assim, os recursos que nós vamos ver aqui permitem que vocês utilizem as capacidades de um PABX tradicional com uma solução Microsoft e também com soluções Audio Codes, que é o que a gente vai apresentar ainda hoje aqui, ok? Então, pessoal, vou passar a palavra ao Fernando Romero. O Fernando é o engenheiro de pré-vendas da Audio Codes aqui no Brasil e um dos responsáveis aí pela solução Unbox. Espero que todos tirem grande proveito desse Unknown evento. participant is now joining. E fiquem à vontade a qualquer momento aí para tirar o microfone de vocês do mudo e nos interromper com questões. Hoje nós não deixaremos a parte de chat disponível para isso, mas vocês podem aí estar abrindo o microfone a qualquer momento para fazer perguntas e interagindo aqui com a gente, ok? Bom evento a todos e no final nós nos Unknown encontraremos de novo. participant is now exiting. Boa tarde, pessoal. É o Fernando que fala. Obrigado pela oportunidade que a Telesul está oferecendo para AudioCodes nesse dia. Eu agradeço a vocês também pela disponibilidade de tempo para conectar aqui no nosso evento e abrilhantar mais essa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho da solução AudioCodes para o mundo Microsoft, especificamente no produto chamado OneBox. Antes, uma breve introdução.
da Microsoft, isso é proposital, obviamente. É um produto que se integra perfeitamente à solução de comunicação unificada da Microsoft e possibilita que o cliente faça entroncamento da rede pública de telefonia, de uma operadora que ele já tenha no seu escritório, com os serviços de Unified Communication da Microsoft. São 3 modelos disponíveis. O primeiro que vocês conseguem ver na tela agora é o OneBox Standard Edition. É uma caixa criada num equipamento audio codes chamado Mediant 800. Eu tenho alguns slides logo a mais sobre o produto especificamente. Basicamente, ele contempla toda a parte de Media Gateway, que já é tradicional da audio codes, a tratativa de voz, seja TDM, através de um tronco digital da operadora, seja através de um tronco SIP com algum provedor de serviço de voz sobre IP. Essa caixa suporta até 200 usuários do Skype, né? Então são 200 clientes habilitados para Enterprise Voice, e ele conta também com toda a estrutura de serviços do Link ou do Skype for Business embarcada, né? Então o cliente ele conta com esse chassi, é um appliance, e todos os serviços já estariam embarcados nesta solução. É um appliance pequeno, ele ocupa um Uno Rack no seu data center e no padrão 19 polegadas. É bem tranquilo de ser instalado em qualquer ambiente. Deixe o recado para... Outros 2 modelos que nós temos disponíveis desse produto, o OneBox. É o Unknown OneBox versão participant Pro is now e a versão joining. Enterprise. Cada uma suportando 500 usuários e 5.000 usuários. Seriam os usuários habilitados para o Enterprise Voice, né? Então a gente está falando de escritórios pequenos, com até 200 caras habilitados para voz simultaneamente. Médios até 500 e até 5.000, aí já são grandes corporações. E um detalhe dessas 2 versões maiores, com 500 A sua mensagem atingiu o tempo máximo de gravação. Usuários, Para editar a sua mensagem, digite 1. Para enviar, digite 2. Para mais opções, digite 3. Assume que o cliente desse tamanho vai ter uma estrutura de telefonia já com o SIP trunk chegando da operadora, né? Obviamente, se ele não tiver a sua isso mensagem, disponível, digite 1. a gente Para pode enviar, fazer uma digite 2. conexão com Para outro mais Media opções, Gateway e digite receber 3. um tronco E1 naturalmente da operadora. Tá? Uma outra observação, quando eu digo operadora, a gente conectar um equipamento Para desse editar a porte, sua o OneBox, mensagem, digite ele 1. vai Para enviar, digite 2. falar com a Para mais operadora opções, ou com o digite PABX 3. legado que o cliente eventualmente tenha, né? Então, não é difícil a gente encontrar um cliente que tenha um PABX um pouco antigo na sua estrutura e ele não quer, nesse momento, se desfazer nem do PABX, nem dos ramais que ele tenha lá. Então, a gente promove uma integração de modo que ele vai gradativamente migrando os ramais analógicos, os ramais digitais, para ramais IP, utilizando telefone IP ou até somente o softphone do Skype. Unknown participant is now exiting. Para vocês terem uma ideia da capacidade desses 2 modelos Enterprise e o modelo Pro Edition, eles são baseados em servidor de mercado HP, né? A gente roda toda a parte de software Microsoft e o software SBC da AudioCodes também está embutido nesse servidor. Então todos os serviços que são necessários para que essa comunicação aconteça estão embarcados nesse servidor. A conexão com o SIP trunk de um provedor de serviço vai ser via rede local. Então nós temos várias portas de rede nesse servidor que vão receber a operadora, falar com outros servidores. Ele vai se conectar na rede local do cliente Unknown naturalmente. participant is now Então, não há nenhum joining. tipo de restrição quanto a isso, tá? Vamos puxar um pouco o foco para o OneBox Standard Edition. Esse cara, como eu disse no início, ele é baseado no Mediant 800, que é um produto da linha AudioCodes, que já está na nossa linha de produto há bastante tempo. Aqui vocês podem observar a parte frontal do equipamento. Eu tenho na parte superior aquelas portas pretas que vocês estão enxergando ali, são as portas de telefonia
Aí nós temos diversas configurações, diversas versões do equipamento, né? O hardware já viria preparado para uma porta E1, para duas portas E1, para algumas portas analógicas, até 12 na verdade, seriam ramais analógicos, troncos analógicos. Qual é a configuração exata? Depende do cliente, a gente pode fazer na entrevista técnica de pré-venda o levantamento exato das interfaces que ele vai precisar e vamos oferecer o equipamento que oferece o melhor custo-benefício para ele, né? Na parte inferior é possível observar as portas amarelas, são portas de switch LAN, são 12 portas ao todo, há versões com 4 portas e tal, mas basicamente é um switch LAN integrado. As 4 primeiras portas são Gigabit Ethernet e as 8 últimas são Fast Ethernet, todas elas PoE. Então se o cliente tiver telefones PoE e quiser utilizar essa porta, a função estaria lá disponível. Vocês podem observar também algumas interfaces em azul. Essas interfaces são WAN, né? Então elas recebem link internet direto da rua. Por que a gente pode receber isso direto da rua? Porque o equipamento conta com um roteador embarcado. O cliente, no momento da compra, ele pode optar em adquirir esse chassi com a função de roteamento habilitada, né? Obviamente que isso é uma licença, então um cliente que já possui uma rede estruturada, ele já tem roteadores e não quer fazer uso da função de roteamento do equipamento, ele não precisa pagar por isso. Por esse motivo, é uma licença à parte que habilita as portas WAN, né? Na parte direita do equipamento há uma porta console para administração e 2 interfaces USB. A gente pode usar essas interfaces para conexão com discos de storage externo. Posso utilizá-lo para subir configuração do Media Gateway, posso utilizá-lo para conectar um modem 3G e configurar um backup de saída para a internet, né? Seria via 3G ou 4G, depende mais do cliente, na verdade, para ver qual é o tipo de modem que ele tem disponível naquele momento. A parte traseira do equipamento, basicamente o que vocês veem aqui são interfaces para um servidor, e é isso mesmo, é um servidor que está embarcado no equipamento. Ele tem uma porta VGA, tem 3 portas USB para você conectar mouse e teclado e eventualmente um pendrive, um disco externo. E as 2 interfaces de rede, que você pode observar um pouco mais à direita, uma vai ser conectada na LAN do cliente, na rede local, e a outra porta, que vocês veem com uma seta em vermelho, ela vai ser usada para o mundo externo, né? É por ali que a gente vai usar o Edge Server na topologia Skype. Então, essa porta que está em vermelho, eventualmente ela vai ser conectada na DMZ do cliente, vai ser disponibilizado um IP válido para ela, aí depende mais do cliente, qual é a estrutura da rede dele, para que a gente possa fazer a configuração adequada, tá? A gente tem as 2 interfaces para a gente abraçar as possibilidades. Aqui a gente pode observar uma topologia simplificada do link, ou do Skype for Business, na verdade. Então eu tenho todos os servidores, com todos os serviços para que o sistema de comunicação unificada esteja operacional. Antigamente a AudioCodes entrava com um equipamento, um Media Gateway conectado ao Mediation Server, Mediation que é efetivamente a porta de entrada da rede pública de telefonia. Então a gente se conectava exatamente naquele ponto, fazia um tronco SIP entre o Mediation Server e o Media Gateway AudioCodes, para que aí sim a gente tivesse possibilidade de conectar com a operadora, com o fornecedor do Link E1, com o fornecedor do SIP Trunk. Com a evolução da linha de produto, a gente tem agora o OneBox, que dá uma boa limpada nessa topologia, e eu embarco todos os serviços dentro desse chassi, dentro de uma única caixa. A gente tem possibilidade de conectar com a operadora e fazer a comunicação
perfeita com a estrutura Microsoft, né? Internamente, óbvio que há um SIP trunk ainda conectado ao Mediation Server, mas a vantagem para o cliente é que tudo isso estará no mesmo chassi, né? Uma boa vantagem também é a parte de mobilidade. Eu posso carregar isso para qualquer lugar. O cliente vai fazer uma mudança de endereço, ele pode pegar essa caixa e ir para o novo local, apenas ajustando as configurações de endereçamento IP da rede local nova, ele já estaria operacional. Daria para afirmar que em um dia ele está com toda a estrutura no ar novamente. Então, isso é um ganho significativo para o cliente, tá? As outras duas versões que a gente tem do Unbox, o Enterprise e o Pro Edition, basicamente usando a mesma referência anterior, com toda essa estrutura de Unified Communication no cliente, nós enxugamos bastante e os serviços vão todos para dentro desse servidor. Então, nesses diagramas vocês podem observar que há um AD local. Isso não é obrigatório, o cliente pode ter ou pode não ter. De qualquer maneira, haverá um AD interno do equipamento Unbox, para onde a gente vai copiar os usuários que serão habilitados para o Enterprise Voice. A AudioCodes tem uma linha de telefones IPs. São telefones IPs certificados já, homologados pela Microsoft para operacionalizar no ambiente Link, no ambiente Skype for Business. São 3 modelos, o 420, o 430, o 440. Diferença básica entre eles é a quantidade de teclas. Vocês podem observar que à esquerda está o modelo mais simples, o 420, e à direita, na extremidade direita da tela, o modelo 440, que conta com teclas de acesso rápido na barra lateral, e essas teclas elas possuem LED e tem um visor de LCD, ou seja, você consegue ver status de presença dos seus contatos que você vai configurar para cada uma dessas teclas e o nome efetivamente da pessoa de acordo com o que estiver configurado no ambiente Microsoft. É um telefone bastante robusto, mas não tem vídeo, nada disso. É um telefone de mesa, telefone IP de mesa padrão. Eu queria agora explorar um pouquinho alguns modelos de implementação do Unbox. A AudioCodes, por experiência, o que a gente já viu no mundo desse produto sendo implantado, já foi possível mapear alguns cenários, algumas alternativas do que a gente encontrou por aí. Então, nós elencamos alguns deles para mostrar em eventos e provavelmente vocês vão se identificar com algum deles para que isso seja claramente transferido para o seu ambiente, para a sua situação, para a sua necessidade, tá? O primeiro deles é bem simples, é apenas um site conectado ao Office 365 e todos os usuários do cliente serão habilitados para Enterprise Voice. O cenário 2 é uma variante, é a mesma situação, ele está conectado ao Office 365 com o Unbox e parte destes usuários é que serão habilitados para o Enterprise Voice. O cenário 3, o site todo será habilitado, mas ele não tem um AD local, ele vai usar o AD interno do Unbox e vai se conectar com o Office 365. Tipo 4 já são vários sites, então eu tenho mais do que uma localidade, o cliente pode elencar a matriz e as suas filiais, cada uma delas pode variar a estrutura. O cenário 5 o cliente não tem o Office 365, ele vai ter tudo local, pode ou não ter um AD, mas ele vai usar tudo local, não tem nada na nuvem. E o cenário 6 é um único site, mas o cliente quer aumentar o nível de disponibilidade, coloca 2 equipamentos, fazendo o pool pairing entre os pool de register do Skype e do Link, né? Em modo figura agora, para que vocês entendam o que está
embarcado no equipamento e o que pode eventualmente estar externo. No cenário 1, o cliente tem todo mundo lá no Office 365, mas agora ele quer habilitar Enterprise Voice. Ele vai habilitar para todo mundo. Eventualmente ele tenha o AD local já, então a gente vai integrar esse AD local para que eu possa copiar os usuários para dentro do Unbox. Eu não altero nenhum esquema do AD do cliente, né? Então eu faço uma cópia desses usuários para dentro do Unbox. O Unbox ele tem sim um desenvolvimento audio codes através de API para se comunicar com a nuvem Office 365. Então a gente estaria falando com o AD local, com a nuvem, e a nuvem obviamente fala com o AD local também. Ou seja, em todos os 3 pontos haverá um sincronismo entre as características dos usuários, né? E obviamente todo mundo que estiver conectado e habilitado para Enterprise Voice poderá enviar uma chamada para a rede pública de telefonia, né? A estrutura Microsoft faz essa conexão e manda para o Mediation Server, o Mediation fala com o Media Gateway, o Media Gateway fala com a operadora. Isso tudo acontece sem o cliente saber, para ele é totalmente transparente, então não faz diferença o cliente ter uma série de servidores ou apenas uma caixa fazendo todos os serviços. A única diferença, e a principal delas, é o custo do espaço em rack. Isso seria o maior chamativo para essa solução. Esse aqui basicamente é um descritivo. O detalhe desse caso é o DIR-Sync, né? O cliente vai ter um DIR-Sync para sincronizar a nuvem com o seu próprio AD. Apenas esse é o detalhe. O cenário 2, como eu comentei, ele é basicamente uma variante do primeiro. O cliente vai migrar parte dos usuários para habilitar a Enterprise Voice, então a gente vai copiar apenas uma parte desses usuários do Office 365 ou do AD local para dentro do Unbox. Então, não há muito segredo, a única diferença aqui é que o cliente não vai disponibilizar a possibilidade de fazer uma chamada telefônica para todo mundo. Ele vai elencar até 200 usuários para disponibilizar esse serviço. O cenário 3, todo mundo vai fazer voz, né? Então eu tenho todos os usuários do cliente serão elegíveis e serão sim habilitados para Enterprise Voice, farão chamadas telefônicas convencionais e receberão também, obviamente. Nesse caso aqui, a diferença do cliente é que ele não tem um AD local, ele tem sim tudo na nuvem e vai usar um AD interno do Unbox para hospedar os usuários e cadastrar um usuário novo, por exemplo. Isso tudo será permitido, né? Será possível. Cada usuário que ele criar no AD interno do Unbox será automaticamente sincronizado com a nuvem, com o Office 365. Então ele não perde nada, não tem nenhum tipo de dificuldade, ele fala local, faz chamada para PSTN, recebe chamada da operadora e faz chamadas ponto a ponto, faz vídeo ponto a ponto entre os usuários que estão local e os usuários da nuvem também. Então nenhum tipo de funcionalidade é perdida. O usuário em si não vai saber onde ele está hospedado, se está on-premises ou se está na nuvem. Então, o serviço estará disponível, estará operacional. Você, como administrador da rede, é que vai saber onde cada um está para poder, eventualmente, fazer a manutenção, fazer a alteração de configuração que for necessária em determinado momento, tá? O cenário 4... esse sim é bastante interessante. A gente tem aqui um cliente que tem diversos sites, né? Ele pode ou não ter o Office 365, assumindo que sim, em algum ponto dessa rede nós teremos que fazer uma conexão desse ambiente na nuvem do Office 365 com o on-premises do Unbox, né? Isso aí vai acontecer mesmo. E ele vai eventualmente escolher, olha, essa é a minha localidade principal e eu quero que aqui todos os serviços estejam disponíveis, mesmo quando a minha conexão WAN estiver fora do ar.
Isso é possível porque dentro do OneBox existe toda a estrutura do Skype embarcada. Ou seja, eu não dependo da nuvem para oferecer nenhum tipo de serviço relacionado ao Skype for Business naquela localidade. Então, todos os sites que contarem com esse appliance, eles estarão serão autônomos em relação a serviços disponibilizados para os usuários, mesmo na oportunidade de falha da rede IP, de falha da rede WAN. Né? O detalhe dessa opção, né, desse cenário de implementação, é que para outros sites do cliente, ele pode optar em ter uma sobrevivência básica. Ou seja, ele quer que somente chamadas de voz aconteçam, ele abre mão de outras funcionalidades, né, de funcionalidades mais completas do mundo Microsoft, né, da plataforma de UC que ele tem. E nesse caso a gente pode oferecer o SBA, né, que é o Survivable Branch Appliance. É um Media Gateway Audio Codes, que ao invés de ter toda a estrutura Skype embarcada, ele tem um módulo de sobrevivência, né, o módulo SBA. Nesse caso, do jeito que está nessa figura, o cliente no site principal, que é o superior, ele teria sobrevivência total. Ele não importa se o link internet está no ar ou não está, todos os serviços estarão disponíveis. Nos sites remotos, a gente tem a representação de um deles apenas na parte inferior. Serviços básicos estariam disponíveis porque ele optou por ter apenas o SBA nessa localidade. Existe cliente que faz questão de que todos os sites tenham todos os serviços disponíveis. Ok, nesse caso nós teríamos que oferecer o OneBox em cada um dos sites, mas se ele abrir mão disso, é possível sim trabalhar com o OneBox no site principal e o SBA nas localidades remotas. Tá? Existe também uma outra variante desse cara aqui, que o cliente assume que ele assume o risco de ter uma indisponibilidade, de deixar o site totalmente fora do ar, usando apenas telefones IP. Então ele não tem nem o OneBox, não tem SBA, tem apenas telefones IP. Se o link de internet estiver fora do ar, ele não vai ter nenhum tipo de comunicação ali. Então seriam sites muito menores, muito pequenos, onde o cliente, obviamente, tem que ter ciência de que na oportunidade de falha da WAN, ele estará com a comunicação naquela localidade totalmente indisponível. Né? É uma decisão do cliente, a gente pode orientar, dependendo da criticidade do site, mas é uma possibilidade também que existe. Tá? Então, resumindo, a gente teria 3 alternativas. O OneBox para garantir sobrevivência total, tenho todos os serviços disponíveis. O SBA é uma sobrevivência parcial, eu tenho alguma coisa no ar e outras não. Né? As chamadas telefônicas sim estariam garantidas. E a terceira possibilidade é manter apenas telefones IPs ou softphones, né, com os computadores das pessoas que estão naquele site, e se tiver uma interrupção, eles vão ficar totalmente indisponíveis. Como eu disse aqui, basicamente é uma descrição desse cenário 4 em forma de texto. É basicamente o que a gente falou até agora. Então, esse cenário 4 ele é bastante interessante porque ele te abre várias possibilidades, né? Basta a gente fazer um levantamento interessante com o cliente para determinar, olha, vai ser conveniente ter a sobrevivência total, parcial atende ou então nada. Aí o cliente vai ficar bem confortável em você abordá-lo nessa forma, com estas possibilidades e de forma, obviamente, consistente. Né? O cenário 5, o cliente não conta com nenhum serviço na nuvem. Tá? Então, nesse caso, ele tem um AD local, onde estão todos os usuários, né, todos os colaboradores, e ele vai, sim, fazer uso da estrutura Skype para comunicação com a PSTN, vai disponibilizar a possibilidade de chamadas telefônicas através da PSTN, passando pelo OneBox. Então, nesse caso, a gente conecta o equipamento na rede local do cliente,
dependendo do tamanho do Unbox que ele escolher, assumindo que seja o Standard Edition, ele pode transferir, habilitar, ou melhor, 200 usuários para fazer chamadas telefônicas e tudo bem. Então ele pode ter lá, sei lá, 1000 usuários naquele site, ele vai escolher os 200 para que seja disponibilizado o Enterprise Voice, e esses 200 estariam habilitados no AD interno do Unbox, né? Então a gente, de novo, não altera nenhum esquema do AD do cliente, não é intrusivo, ele pode depois, se ele achar por bem, fazer alterações no próprio AD para que reflita 100% do perfil de cada um dos usuários, mas isso não é necessário. O cenário 6, aqui a gente fala de um site e o cliente pode colocar geograficamente separados, né, os dois equipamentos. A gente vai habilitar o pool pairing, ou seja, os usuários conhecerão os dois pools para se registrar. Se um falhar, o outro assume imediatamente, eles trabalhariam de forma sincronizada. Então, os usuários têm um nível de disponibilidade de serviço superior. Ele tem a possibilidade de contar com um outro site, um data center, por exemplo, pareado com um equipamento que está on-premises. Isso é possível fazer. Então, eles estariam sempre em sincronismo através da rede IP. Se houver uma indisponibilidade, como eles estão sincronizados, cada site, se tiver usuário nos dois sites, cada site vai assumir os usuários que estiverem naquela localidade, naquele momento, né? Eu posso ir com o meu notebook de um site para o outro, por exemplo, e tranquilamente vou me registrar em qualquer um desses dois, né? Ambos conectados com a PSTN, então, do ponto de vista de usuário, tanto faz onde ele está registrado. Isso, para o usuário, na verdade, nem faz diferença. O que ele precisa é fazer uma chamada telefônica e receber uma chamada telefônica através do seu cliente Skype, do seu telefone IP conectado ao Skype for Business também. Resumidamente era isso. Eu agradeço mais ainda a participação de todo mundo nessa sessão, nesse webinar. Eu fico à disposição para perguntas, como vocês preferirem, por texto ou por voz, mas eu acredito que a gente abordou vários cenários. Provavelmente vocês enxergaram algum cliente ou até um ambiente próprio da sua empresa em alguma dessas alternativas onde seria possível aplicar o equipamento Unbox. Então, mais uma vez, obrigado e eu fico à disposição aqui. Eu vou emprestar o microfone do João aqui, pessoal. Nós estamos aqui para perguntas, ok? Fernando, muito obrigado mais uma vez pela apresentação. E a gente hoje, com certeza, conseguiu verificar aí várias possibilidades de projeto, né? Várias possibilidades de expansão do ambiente Skype for Business existente. E, pessoal, hoje a gente só está disponível por voz para fazer as questões. Então, assim, peço que vocês abram o microfone aí e deixem a timidez de lado aí. Não tem pergunta que não seja relevante, não tem dúvida que não seja pertinente. Aí a gente está aqui realmente num momento para se aprofundar numa solução e discutir possibilidades. Então, assim, tirem o máximo de proveito da presença do especialista que está aqui conosco hoje. Pode ser um de cada vez, pessoal. Não precisa ficar com tanta rapidez assim para fazer questão. Bom, brincadeiras à parte, Fernando, eu queria então aproveitar e fazer uma pergunta. Então, assim, você falou das vantagens de ter aí uma solução embarcada numa única caixa, né? Eu queria saber, assim, queria que você ressaltasse novamente os benefícios de uma solução como essa
e que você contasse um pouquinho de como tem sido, de repente, a experiência em alguns clientes, né? O que tem chamado a atenção do mercado, ou que você compartilhasse conosco alguma experiência já instalada da Audio Codes aí, algum case, alguma coisa que você tiver para acrescentar nesse final. Pois não. Aqui no Brasil a gente já tem 4 clientes operando com a caixa OneBox, né? Tem cliente em São Paulo e cliente no interior de São Paulo, por acaso. Estes caras gostaram muito da solução Sumiu seu áudio. espaço rápido, pela facilidade de ter uma caixa. Sumiu seu áudio. Acho que sumiu o áudio do Fernando aqui, pessoal. Só um minutinho, a gente vai trocar o microfone. Alô? Voltou. Sim? Agora estamos te ouvindo. Ok. Como eu disse, a gente tem sim aqui no Brasil clientes já utilizando a caixa OneBox. A oferta de SIP Trunk aqui no Brasil a gente vê que não é muito abrangente, então dependendo do tamanho do cliente e da força que ele tem com a operadora, ele vai conseguir receber um tronco SIP. Nos casos que a gente já tem o equipamento implantado, foi conectado via E1 mesmo. O cliente utilizou o OneBox Standard Edition com 1 e com 2 E1s. Um cenário bastante interessante é que um E1 vai para a operadora e o outro E1, a outra porta E1, ela é conectada ao PBX legado do cliente. Então, quer dizer, a abordagem dessa instalação não foi para o cliente dispensar o PBX. Não foi uma substituição, ele não precisou virar a chave. Ele integrou. Né? Então, a gente integrou o ambiente legado com os ramais que ele já tinha, cabeamento e tudo mais, ao ambiente Microsoft e à operadora. Perfeito. Então era possível, o cliente faz chamada de um ramal analógico para o usuário Skype e faz, obviamente, chamada para PSTN, né? Faz e recebe. Tem um outro caso interessante que o cliente fez uso do OneBox e a migração foi bastante curiosa. Ele integrou também com o PBX e escolheu departamentos da empresa para serem migrados para o mundo Skype for Business. E os departamentos que foram ficando por último começaram a reclamar que não queriam mais utilizar ramais analógicos e ramais digitais, porque já dava todo mundo com um telefone IP ou com um headset e o client. E a solução foi tão bem aceita pelos colaboradores que o rapaz de telecom inverteu o jogo, não foi ele forçando uma solução nova, foi o pessoal pedindo para migrar a solução de telefonia para o modelo novo, foi bem curioso. Cara, duas coisas bem interessantes que você comentou assim. O primeiro é a possibilidade de integrar com soluções legadas. Isso, pessoal, é muito interessante, por exemplo, para clientes que possuem um contrato de comodato com a minha operadora aqui de PABX, mas eu quero também partir para essa nova experiência, eu quero ter VoIP, ou mesmo tenho um ambiente numa indústria que em determinada área eu não consigo ainda colocar telefonia VoIP, mas eu gostaria de começar com uma área e depois expandir para os demais. Existe a possibilidade de criar soluções que nós chamamos de híbrida entre diferentes plataformas, okay? Onde você pode integrar a solução legada com um gateway da Audio Codes, utilizando o que a gente chama de Session Border Controller, ou mesmo com uma interface E1 em outros cenários mais antigos, aí, outros PABX, soluções de PABX mais antigas. Você pode, com uma interface E1, se conectar a um gateway e fazer a convergência entre uma rede IP e uma solução de PABX analógica. Então, bem bacana essa tua experiência. E o outro detalhe é o detalhe cultural, né? Quando a gente fala de Skype for Business hoje, o cliente tem hoje uma cara muito mais amigável do que, de repente, as versões anteriores, que vão proporcionar ao usuário
uma experiência de uso mais fácil, uma aderência à solução mais fácil do que já foi um dia. Então, é algo bastante importante aí para vocês que estão pensando em iniciar um projeto de uma solução como essa, um projeto de Skype for Business. E assim, muito, muito bacana aí. Obrigado, Fernando, pelos dois cases compartilhados aí. Eu tô vendo que meu amigo Emerson Moraes da Microsoft está conectado por aí. Tudo bem, Emerson? Opa, estou aqui, cara. E aí, tudo bem? Tudo bem. Desculpa meio que pegar de surpresa aí, não tem nada combinado. Imagina, Mas fica tranquilo, assim, cara. só para quem não sabe, o Emerson é um especialista de produtos da Microsoft que está hoje focado na solução Skype for Business aqui no Brasil. E Emerson, deixo também o microfone à vontade para vocês, se quiser fazer suas considerações e chamar o pessoal aí para te fazer perguntas também, se você me permitir. Claro, claro, fica à vontade, gente, por favor. E, bom, tenho pouco tempo de Microsoft agora, já trabalhei algum tempo com o pessoal, o Fernando, não vou nem falar quantos anos eu conheço, porque começa a ficar feio. E assim, não pode, cara. E eu tô num lugar bem inóspito aqui no centro da cidade, por isso que eu até não participei, não interagi muito aqui. Eu tô acessando via mobile mesmo, via celular, via clientezinho do Skype mesmo. Mas assim, queria ver se o pessoal ficou com alguma dúvida. Eu acho que a estratégia de telefonia é muito clara, e além dessa estratégia de telefonia, como isso é colocado, não é aquele negócio do Big Bang. Até o exemplo que o Fernando deu agora no final, falando sobre os departamentos que foram migrados antes, que acabavam, no final, o negócio que era para ser menos traumático, acabou ficando traumático porque todo mundo queria partir para a tecnologia nova. Exato. Então é isso que acontece, a questão de experiência de uso, a questão de assim, porque o UC hoje em dia está muito melhor, né? Mas em 7, 8 anos atrás, a gente tinha que primeiro vender o conceito de UC para conseguir ter um projeto com sucesso, seja de telefone IP, de conferência, que seja. E os links de comunicação, por mais que sejam ruins ainda, a gente ainda consegue fazer coisas do tipo, do meu celular eu consegui participar do evento inteiro usando dados, não usando voz. E só para ter uma conexão aqui, o que acontece nesses cenários? A questão do Big Bang, ela é bem traumática para os clientes quando a gente pega a telefonia analógica, e os gateways vêm para ajudar e muito, tá? Então, assim, acho que é fundamental a parte do unbox, como eles colocaram a parte de integração e a interface de usuário, né? O que a gente fez com essa nova estratégia? O Skype for Business, ele é quase igual o Skype Consumer. Por que eu falo quase igual? Primeiro porque é uma ferramenta corporativa, ela tem no back-end dela, na parte de servidores, todos os controles, seja na nuvem, seja on-premise, né? E ela não é uma ferramenta que minha mãe, por exemplo, pode baixar lá na casa dela e usar. Né? Minha mãe, ela baixa o Skype Consumer, que a gente chama. Mas o user interface é muito, muito parecido. Para que isso, cara? A gente foca muito em adoção. E sem uma facilidade de uso, a gente não tem adoção. Perfeito. Tá? Mas fico aberto aí para pergunta também, gente. Não sejam acanhados, não, por favor. E mais um gancho, né, Emerson? Obrigado pelos seus comentários aí. Você falou, né, a minha mãe lá em casa, ela pode usar o Skype for Consumer. Mas o interessante é que você daqui de dentro da Microsoft vai poder falar com ela, ou eu lá do lado da Telesul também, porque o Skype for Business também permite a federação entre os dois mundos, né? A colaboração entre os dois sistemas que são têm funcionalidades diferentes, características diferentes, mas são totalmente integrados. Isso, exatamente. Inclusive, quando a gente fala em integração, fica muito no mundo texto, né? Uhum. Não só texto, tá, gente? Então, se eu quiser fazer uma videoconferência com a minha mãe usando o meu Skype da Microsoft e ela lá na casa dela, ok. Eu consigo fazer áudio, vídeo, texto, o que for necessário para essa interação ser o mais completa possível. Perfeito. Emerson, obrigado pela participação também aí, de meio que de surpresa aí, mas muito obrigado mesmo pelo apoio aí que você tem nos dado também. E pessoal, mais uns minutinhos para perguntas aí e a gente vai encerrar aqui o nosso evento. Fiquem à vontade.
Bom, pessoal, então agradeço mais uma vez a presença de todos. A gente vai estar encerrando aqui. Ficamos à disposição também por e-mail aí, através dos contatos já disponibilizados da Telesul. A gente está à disposição aí para projetos, para eventuais visitas, para estudo de solução em conjunto com vocês. Então, nós temos um time hoje de account managers também preparados para falar da solução. Então, fiquem à vontade aí para interagir conosco e até o próximo evento. Essa gravação, né, já esquecendo, ela vai ser disponibilizada também. A nossa área de comunicação deve em breve informá-los aí de onde vocês vão poder assistir novamente esse webinar. E obrigado a todos. Até o próximo evento.